Olá, sou Luciano Viano. Muito obrigado por me acompanhar neste tutorial aqui na minha página do YouTube. Falarei a respeito aqui de unidades métricas. Para você que está aí dando o aprendizado junto ao Blender e que tem também aquela vontade de desenvolver alguns projetos arquitetônicos junto ao programa, vamos entender como é que a gente pode fazer para utilizar unidades específicas para o objetivo desses projetos. Vou clicar aqui fora da Splash Screen para sair da minha área de apresentação. E aqui nós vamos ver que, por padrão, o Blender coloca o nosso cubo, que é o objeto para as primeiras modelagens. Temos também o nosso objeto câmera e temos o nosso objeto lâmpada. Selecionando o cubo com o botão direito, eu vou clicar a tecla X, vou apagá-lo, e aqui o meu cursor permanece bem aqui no centro. E aqui onde ele está, eu vou, com o meu cursor na área 3D View, clicar o atalho Shift A e vou abrir o menu de adição de primitivos. E vou procurar a adição de um objeto tipo Mesh, denominado Plane, que é uma superfície que o programa disponibiliza para fazermos alguns projetos básicos aqui na nossa área de trabalho. O que eu irei fazer é usar a visão desta área por cima. Nós estamos utilizando aqui a vista em perspectiva de usuário. A gente pode ver isso aqui em cima no canto inferior esquerdo. Para eu sair dessa visão, eu venho aqui no menu que fica aqui na parte inferior da minha janela, que é essa janela aqui 3D View. Clicando aqui em View, eu tenho a opção de clicar em Top. Top significa vista de cima. Se você tiver o teclado numérico, use a tecla 7 e vocês já entram nessa visão automaticamente. E a gente pode perceber que nós estamos utilizando o Top Perspective, ou seja, é uma visão de cima, porém em perspectiva. Para melhor entender as unidades métricas, eu vou mudar essa visão de perspectiva para a visão ortogonal. Eu posso usar a tecla número 5 do meu teclado numérico, ou posso vir aqui em View, onde eu tenho essa opção View Perspective, eu clico e aí eu já vejo o meu objeto por cima, através da visão top ortográfica. Quero que vocês dêem uma observada, que além do meu objeto, que é uma superfície plana que eu adicionei, existe uma grid aqui, que é uma grid imaginária. Se nós dermos a renderização, essa grid não irá aparecer. Só irá aparecer apenas essa malha que aqui vocês veem. Existem algumas unidades nessas grids, que é o distanciamento, que vai de uma linha vertical para outra, ou de uma linha horizontal para outra. Estes pequenos quadradinhos, nós podemos definir como unidades que chamaremos de unidades Blender. Então, cada quadradinho desse representa o distanciamento de unidades Blender. A gente pode perceber que na direção dessa seta vermelha X, ele tem duas unidades Blender no seu tamanho. Lado de cá para cá e daqui para cá. E tem também duas unidades Blender no sentido dessa coordenada da seta verde, que é a coordenada Y. Podemos ver uma unidade aqui e outra unidade aqui. Da mesma forma, uma unidade aqui e outra unidade aqui. Se nós fôssemos definir qual seria o espaço dessa área aqui, poderíamos utilizar aquela fórmula geométrica de área, que é a altura vezes a largura. 2 por 2, nós teríamos 4 de unidade Blender nessa área aqui. Todos os valores que nós utilizarmos na coordenada X, no sentido da direção da seta, serão valores positivos. Todos os valores que nós utilizarmos na seta vermelha, no sentido da coordenada X em direção à seta, serão valores positivos. Todos os valores que vierem contrário ao sentido da seta, na coordenada Y, serão valores negativos. Todos os valores que nós utilizarmos no sentido inverso à seta do eixo X, serão considerados valores negativos. Nós vimos aqui então que as unidades Blender são cada quadradinho desse. Então esse objeto, ele tem duas unidades Blender na direção X e duas unidades Blender na direção Y. Quando eu uso o botão do meio do mouse, que é a tecla de rolamento, e vou aproximando, vocês vão verificar que aqueles pequenos quadradinhos, que são as unidades Blender, tem outros pequenos quadradinhos, que são as frações na área de cada quadradinho aqui, unidade Blender. E se nós formos contar daqui até aqui, nós temos 10 unidades. Daqui até aqui, nós temos 10 unidades. Daqui até aqui, e assim vai sucessivamente. Como da mesma forma,
Se eu for contar no sentido da direção do eixo Y, se eu contar aqui desse ponto até aqui, eu terei 10 unidades. O que isso quer dizer? Cada quadradinho desse aqui representa 10% sobre o total da unidade Blender. Se eu contar 4 quadradinhos desse aqui, eu teria o equivalente a 40% da unidade Blender. E assim sucessivamente. Da mesma forma, se eu contasse daqui para cá 5 pedaços para cima, eu estaria utilizando 5 décimos da unidade Blender, que é 50%. Se eu utilizar os 10 pedaços, eu estarei utilizando 10 décimos, que é uma unidade Blender. O que nós podemos fazer para, em vez de utilizar unidades Blender, nós utilizarmos as medidas, que são as medidas necessárias para fazermos aí pequenos projetos arquitetônicos? Em primeiro passo, é nós mudarmos a unidade para a unidade padrão de trabalho aqui em projetos arquitetônicos, que seriam centímetros, metros, e isso é fácil fazer selecionando aqui na caixa de propriedades, denominada Scene, que é esse ícone aqui, com esses objetozinhos, logo depois aqui da câmera. Quando eu clico, eu abro essa caixa de propriedades Scene, vocês podem ver aqui, e eu vou buscar a opção Units, que significa unidades. Eu vou reparar que, por padrão, ele está acionado aqui no modo None. E o modo None me permite apenas utilizar as unidades Blender padrão aqui do programa. Então eu vou mudar, eu tenho a opção de utilizar a medida métrica e a medida imperial. Como nós utilizamos aqui mais a medida métrica, eu vou clicar aqui nessa opção, Metric, e vocês vão reparar que aqui em cima, na visão, aparece uma palavra 10 centímetros, que é justamente dizendo que nós iremos trabalhar a partir desse momento com unidade de centímetro. Em vez de termos aqui uma unidade, nós teremos o equivalente a 1 metro. Por quê? 10 centímetros, 10, 10, 10, 10, 10, são 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Vamos então ver como é que a gente pode se utilizar desses recursos para fazermos alguns pequenos projetos arquitetônicos na nossa área de trabalho. Tendo feito essa mudança aqui para o modo de unidades métricas, nós vamos vir aqui na nossa caixa, clicando aqui, e vamos mudar o modo Object Mode para o modo Edit Mode, que vai me permitir trabalhar com os subobjetos que representam essa superfície. Então, clicando aqui, eu entro na Edit Mode, e eu tenho aqui como trabalhar agora, através dessa caixa aqui embaixo, que é a caixa denominada Mesh Select Mode, que é a seleção de modos de malha. Se eu clicar nesse primeiro ícone, eu vou trabalhar, ó, selecionando as vértices do objeto com o botão direito. Se eu clicar no segundo, eu trabalho selecionando as arestas do objeto com o botão direito. Se eu clicar no terceiro, eu vou trabalhar apenas com a face por um todo do objeto. Então eu irei colocar aqui nessa caixa Face Select Mode, clicando aqui a opção Edge, que significa arestas. E o passo seguinte é me permitir que eu entenda qual é a dimensão dessas arestas desse objeto. Então eu vou vir aqui, acionar o nosso menu de propriedades, clicando na tecla N aqui na 3D View, e vou buscar uma guia denominada Mesh Display. Para quem tem a versão em português, deve ser visualização de malha. Então nessa guia daqui, eu vou ver que eu tenho como trabalhar. Vou clicar aqui na opção Edge, a informação das arestas, e vou clicar nessa opção Length, que significa comprimento. Quando eu clico nessa caixinha, vocês podem verificar que eu tenho as medidas de cada aresta definida aqui no meu desenho. Então eu vou ter 1 metro, outro metro. Então nessa aresta aqui eu estou utilizando 2 metros do meu objeto. Da mesma forma, nessa aresta aqui, 1 metro, que equivalem a 2 metros. Aqui embaixo, 1 metro, que equivalem a 2 metros. E aqui também 1 metro, que equivalem a 2 metros. Se eu aproximar aqui o meu desenho, eu vou selecionar a opção que me permite tirar a visualização do meu manipulador aqui do centro da minha área. Vindo aqui nessa caixa de modos, que faz com que eu utilize aqui os manipuladores 3D, eu tenho a opção de clicar nesse ícone que eu oculto esses manipuladores. E sem vê-los aqui no meu centro, eu vou aqui na caixa de propriedades, Mesh Display, que é a visualização de malha. Na Face Info, eu vou clicar a opção para fazer com que eu utilize também a medida da área. Então quando eu clico aqui, ó, Area, eu tenho aqui
a informação, vou clicar com o cursor aqui fora, correspondente à minha área. E vocês vão ver que aqui eu tenho uma definição de 4 metros quadrados. Por quê? Porque pela nossa geometria, largura vezes altura, nós vamos ter 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Bem, eu não vou ficar aqui com todas essas medidas aparecendo constantemente na hora que eu for fazer meus projetos arquitetônicos, porque senão embola, fica muita informação. Da mesma forma, se eu colocasse aqui os ângulos, ó, apareceriam também os ângulos entre uma aresta e a outra aresta. Então eu vou utilizar somente a medida de comprimento para eu ter noção. Vou clicar aqui nessas duas para tirar e só com as medidas de comprimento vou fazer aqui a seleção dessa vértice, mas antes eu vou vir aqui na caixa de seleção de vértices, aqui embaixo, ó, clicar nesse primeiro ícone, clicar com o botão direito, repare que eu selecionei essa vértice, vou manter a tecla Shift pressionada e vou clicar na segunda vértice. Vou manter a tecla Shift pressionada e vou clicar na terceira vértice. Mantive somente essa vértice que vocês estão vendo aqui. E com isso, o que eu posso fazer agora é dar um X-Del, clicando em vértices. Vocês vão verificar que eu excluí essas 3 vértices do objeto. E tenho somente aqui, bem nesse pontinho, a última vértice que sobrou. Eu vou selecionar essa vértice com o botão B, clico B, abro o menu de seleção retangular, arrasto e selecionei esse pontinho aqui. Vou utilizar uma ferramenta que vai ser muito importante na elaboração dos nossos projetos arquitetônicos. Clico a tecla Edge Extrude e vou digitar ponto 15. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu vou utilizar ponto 15 desse ponto em relação à coordenada X. Eu crio o extrude dessa vértice, que é o alongamento, daqui desse ponto, até uma distância de ponto 15, que é 15 centímetros. Vou afastar para vocês verem 15 centímetros desse quadrado na direção do eixo X. Vou aproximar e aqui com ela feita, eu vou dar a tecla A e vou selecionar as 2 arestas com o B novamente. E aqui eu tenho um segmentozinho, ó, e tem uma informação que esse segmento ele tem 15 centímetros. E agora, utilizando-me desse recurso, vou criar a parede desejada. Então eu utilizo o Extrude, vou colocar aqui o meu manipulador visível novamente e vou fazer com que o extrude dessas vértices elas se estendam no sentido de 1 metro, tendo como base a direção da coordenada Y. Então eu digito Y, que é a coordenada, repare que surge a linha verde, e vou digitar 1. Vocês vão verificar que eu peguei as minhas 2 vértices, estendi e ela criou, ó, um segmento de 1 metro, pois veio daqui até aqui, que é justamente a unidade. Clicando na tecla Enter, e em vez de utilizar vértice, para facilitar, eu vou utilizar apenas a aresta. Então clico aqui em Edge, que significa aresta, e em vez de ficar selecionando os pontinhos, eu vou selecionar somente, ó, essas laterais dessa forma que eu criei. Então selecionando ela aqui, posso perceber que ela tem 15 centímetros, se eu aproximar vocês vão ver aqui que ela tem 15 centímetros. E vou agora estendê-la no sentido, em vez de 1 metro, eu vou deixar aqui 70 centímetros. Em direção a quem? Ao eixo Y, que é essa seta verde. Então eu digito E para alongar, que é extrude, coordenada Y. Então clico EY e digito ponto 7. E eu tenho, ó, aqui a extensão de 70 centímetros dessa parede. Eu agora vou copiar essa aresta para que ela comece a partir desse trecho aqui. Farei com que ela venha para cá, para esse ponto da final aqui da segunda unidade. Como é que eu faço isso? Eu crio aquela opção Shift D, que me permite copiar. Shift D, digito Y, que é o sentido da seta verde, e dou ponto 3. E verifique, quando eu dou Enter, que a minha aresta passou a ficar composta aqui nesse. Vou fazer agora um segmento de aproximadamente 20 centímetros daqui para aqui. Então eu vou, com essa aresta selecionada, clicar Edge Extrude, coordenada Y, ponto 2, que representa 20 centímetros. Verifique que eu fiz um alongamento daqui até aqui. E agora farei 15 centímetros do ponto em que ela se encontra para fazer uma parede que venha daqui para cá. Então vou me utilizar com ela selecionada, clicando em Edge Extrude, Y, que é a direção do eixo que eu quero, ponto 15, que é a unidade em centímetros. E eu tenho aqui, ó, 15 centímetros da minha unidade. Eu irei selecionar então
já que eu fiz esse segmento aqui de 15 centímetros, que é uma parede, selecionar essa aresta aqui, que está nesse lado, e farei com que essa aresta ela se alongue até 2 metros, ou seja, considerarei 2 unidades Blender. Se eu me afastar aqui, ela vai fazer 1, 2, então ela virá até aqui. Então vamos aproximar. Com a minha aresta selecionada, eu digito E de extrude, X que é a coordenada e 2 que é o metro. Então eu vim daqui até 15 centímetros atrás da segunda unidade. Bem, isso é para vocês verem que a gente pode fazer projetos baseados com essas unidades aqui e fazer plantas baixas interessantes. Eu não farei aqui um projeto, até porque demora um pouco da gente fazer ponto por ponto. Então eu vou selecionar apenas com a letra B o que eu já fiz, que serão as minhas paredes, tá? Como se eu estivesse vendo a nossa formação aí por cima. Eu vou mudar aqui a visão agora para uma visão de frente. Venho aqui em front, clico nessa opção em View e vou me utilizar agora do E de Extrude. Se eu clicar a tecla E, eu posso movimentar essas paredes para cima, movimentando o mouse para cima, puxá-la até esse ponto, que vai me dar aproximadamente 1 metro. Se vocês quiserem que a medida fique exata, basta que vocês botem o EZ1, que representa E de Extrude, Z que é a coordenada e 1 de 1 metro, tá ok? E aqui eu posso agora, segurando o botão do meio, ter já uma noção das paredes que eu levantei através dessa utilização. Se eu selecionar todo o objeto, eu clico A a primeira vez, abro novamente, vocês vão ver as medidas de todas as áreas que eu fiz aqui junto do projeto. Vocês estão vendo aqui a visualização em modo ortográfico, então vocês não vão perceber, vou tirar aqui as medidas e vou entrar no modo Object. Perceber a visualização dessas paredes de uma forma bem correta. Então vocês mudam para o modo de perspectiva e aí sim vocês têm uma noção de uma parede que você já levantou aqui em cima do seu projeto. Então é isso, pessoal. Através da utilização das medidas métricas que foi passado, você pode criar projetos bem legais aqui, suspender paredes e fazer formações legais aí de arquitetura utilizando o Blender para isso. Lembrando que para eu poder acionar a informação das medidas, eu tenho que entrar no modo Edit Mode, acionar com a tecla N esse menu que fica aqui, ou então clicando aqui em View, nessa opção Properties, eu aciono esse menu e na guia Mesh Display ou visualização de malha, vocês podem só clicar aqui em Length, que dá o comprimento. Se eu quiser a área, eu posso clicar aqui, ele vai me dar a área total de cada face dessa aqui do elemento. Aproveitem essas noções e bons projetos aí de Blender e arquitetônico. Até a próxima.